Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao trabalho, começando a fazer uma análise dos casos que foram simulados. E para isso nós vamos convidar a Silvana, o Aston e o Zilmar para nos ajudarem. Então, pessoal, o primeiro caso que nós tivemos, aí agora nós vamos do primeiro até o 10º. Grupo 1, espírito se manifesta pela psicografia e deixa uma mensagem que deverá ser entregue ao presidente de outra casa espírita. Então, essa aqui é a primeira questão. O dirigente faz a leitura da mensagem e, usando o discernimento, dobra a mensagem e guarda no bolso sem fazer nenhum comentário. O tempo passa e quase um ano depois, o mesmo espírito retorna pela psicofonia, fala mansa, suave, boa linguagem, faz uma belíssima saudação ao grupo e, na sequência, ele questiona o dirigente o porquê não encaminhou a psicografia ao presidente da outra casa espírita. À medida que ele vai falando, ele começa a se alterar. Muda o tom de voz, começa a movimentar as mãos, torcendo as mãos, dando sinais de inquietação, de aborrecimento por não ter sido atendido. Diz, ao final, que o grupo tem que cumprir suas ordens. Não fez um pedido, determinou a entrega da mensagem. Então, a primeira coisa que a gente lembra aqui, quando a gente fala do diálogo com os espíritos, são as nossas posturas dentro da sala mediúnica. Começando no diálogo com os espíritos, pela postura do dialogador, que deve estar numa posição em que ele consiga visualizar o médium. Porque se ele não visualiza o médium, ele não percebe nada do que está sendo passado pelo médium em relação ao espírito. O que o espírito está dizendo, o que ele está expressando. Mas vamos passar primeiro aqui para a mesa, para a gente ouvir o que o pessoal tem a dizer. Nós convidamos o nosso amigo Zilmar, coordenador regional da região sul, representando os nossos companheiros do interior, além de Aston e a Silvana. A mesa vai fazer uma apreciação, mas o Mário, que está ali em pé, está com o microfone. Quem quiser usar o microfone, pode levantar a mão. Quem quiser usar papel, a Elzinha que também está com papel, quem quiser escrever alguma observação que for colocar sobre a mesa para algum esclarecimento.
Nós temos 1 hora para essa atividade, tá? Vamos lá, quem começa? Bem. Bom, dentro da análise que foi colocada, é claro que o dirigente, nesse caso, que recebeu essa mensagem, está baixo, né? Minério, vai. É claro que toda mensagem tem que ser analisada realmente, né? E o caso característico desse fato é que o espírito realmente demonstra posterior, na outra reunião, o seu desequilíbrio, é claro. Mas toda mensagem tem que ser realmente analisada. E ela não deve ser passada para frente. Primeiro, no grupo mediúnico, geralmente, o que ocorre no grupo mediúnico tem que estar ali no grupo mediúnico. Faz parte, é inerente àquele trabalho. Nós temos aqui algumas comunicações no nosso grupo mediúnico, e essas comunicações, principalmente daqueles que se dizem mentores, que se dizem orientadores, o grupo deve analisar a mensagem antes de ser divulgada. E se tem conteúdo adequado para ser divulgado, se foi dirigido a alguém, verificar, analisar. Esses são aspectos fundamentais cuja orientação Kardec já nos trazia. Então, isso demanda bom senso, realmente demanda conhecimento, e o diálogo com o espírito deve se voltar nesse sentido. Posteriormente, o esclarecimento deve ter sido colocado como foi aqui. Mas é importante a análise e passar isso para frente. Depois de uma análise, se realmente traz alguma coisa que vai melhorar, que vai contribuir. Caso contrário, deve ser feito o que foi feito na reunião. Nós gostaríamos de colocar uma questão para a mesa aqui em relação a essa mensagem, a esse diálogo. É que nós estamos numa casa espírita recebendo uma comunicação dirigida ao presidente de outra casa espírita. Essa outra casa espírita não tem atividade mediúnica? Está faltando médium lá para incorporar? Por que razão esse espírito está trazendo a comunicação aqui nessa casa e não lá? Essa é a primeira questão que a gente tem que parar e pensar, não é? Então vamos lá. Eu não acredito, de qualquer forma a análise deve ser feita. E normalmente isso acontecendo, é feita a análise. Eu não vejo nenhuma dificuldade em verificar, porque se esse espírito, se ele está dirigindo, primeiro, verificar se realmente é um fato. Às vezes ele visitou a casa, acha que está de alguma forma, e ele gostaria de interferir em algum tipo de trabalho. Então teria que comunicar lá, não é verdade? A comunicação deveria ser feita lá. Se veio aqui, tem o bom senso, a análise do dirigente como foi feito. E aí é um caso que deve ser analisado, ver o conteúdo dessa mensagem e assim por diante, dentro daquilo que nós colocamos. Nesse grupo 1, a minha primeira observação seria em relação à proposta. Se esta proposta está dentro de uma reunião de desobsessão, a psicografia não estaria em desarmonia com desobsessão, que seria o nosso manual de orientação às reuniões mediúnicas. Eu já fiquei preocupado com a psicografia dentro de uma reunião de desobsessão. E no livro eu não vejo em lugar nenhum. Em segundo ponto, a análise já realizada, e a partir daí eu acho que a proposta do dirigente ela foi muito honesta em não estar passando à frente, uma vez que não via nada a acrescentar. Mas eu apenas questionaria a questão da psicografia dentro de uma reunião de desobsessão.
Essa situação ela é mais comum do que a gente imagina. O que ocorre dentro da reunião mediúnica deve permanecer numa reunião mediúnica. Isso é uma questão de ética, de respeito. E quando eu uso a palavra ética, na dimensão espírita e não filosófica humana, que não a dispensa, obviamente. É possível um grupo receber uma mensagem para outro grupo? Muitas vezes isso é possível, sim, em função de afinidade da entidade e da possibilidade daquele grupo receber. Então, em tese, o fenômeno ele é perfeitamente natural. Muitas vezes você recebe uma mensagem de um grupo mediúnico, isso é passado às vezes para várias casas. Mas uma característica muito comum é que o espírito não determina. No momento em que você vai entregar para fulano de tal. Então você tem que tomar muito cuidado para analisar, principalmente se tem revelações. Não é? A postura que é colocada no caso, que o dirigente guardou, por que ele guardou? Porque ele teve dúvida. Se ele teve dúvida, ele agiu correto. Ele deu um tempo. Porque quando a mensagem ela é autêntica, o grupo que a recebe autentica. Não é? Nós tivemos um companheiro que passou por uma situação dessa e a mensagem foi entregue para o grupo. Olha, recebemos, nós queremos que o grupo autentique, porque era um espírito que frequentava aquela outra casa. O ato dele ter manifestado numa deu credibilidade e quando eles foram conferir, o grupo que a recebeu autenticou o processo. Mas aí você vai olhar uma série de coisas. Conteúdo, a conveniência, a oportunidade. A gente não pode ser cego a essa análise. Nem proibir totalmente e nem ser crédulo demais. Quando a Regina trouxe esse caso, eu achei importante, porque aí dá um exemplo e não é muito comum. Ou seja, não entregar. Não entregar. Passa para o dirigente, ele vai analisar. Né? Só se realmente for um caso assim excepcional para uma situação como essa. Uma coisa que me chamou a atenção é que era um espírito mistificador, ele se revela 1 ano depois. Esse espírito estava 1 ano ligado ao grupo. Ele pode inclusive ter manifestado de outras formas e o grupo não ter percebido. Inclusive como mentor no início ou no encerramento da reunião. E não houve uma oportunidade do diálogo. Ficou apenas dizendo assim, acalme, acalme. Tem hora que ele falou assim, não estou nervoso. Era o jeito do médium falar. Às vezes é o jeito do médium transmitir. O espírito não estava nervoso. Então, a gente percebeu essa questão. Fique calmo. Eu estou num acidente, fique calmo. Eu estou me sentindo queimando, fique calmo. A gente precisa ver espírito como um ser humano. Quando André Luiz, no Desobsessão, coloca que os trabalhadores atendem como a enfermagem, isso não é meramente um simbolismo. Ele está criando uma referência de padrão para você ter noção do que ele está falando. Você se coloque no hospital, sentindo uma dor, acidentado, e a pessoa vira, você pede um medicamento, a pessoa vira para você e fala assim, você fica calmo. Desvia o pensamento. A pessoa não dá conta. Agora, você coloca uma pessoa sem o corpo físico, porque o nosso corpo físico é um aparato para as nossas emoções. Ele não tem corpo, então ele é só sensação. Tudo nele tem uma dimensão muito mais ampla. Então, não houve o diálogo com esse espírito mistificador para mostrar que ele não teria mais espaço na casa espírita. Né? E que o grupo não foi convencido por ele. Ele poderia até não ter não esclarecer ou modificar o pensamento. Mas o grupo tinha que se posicionar e depois fazer uma reflexão. Por que é que o grupo sofreu essa mistificação por 1 ano?
Então, a simulação ela é muito importante porque ela dá a oportunidade a gente de parar e pensar sobre todas essas questões. Então, são perguntas que nós precisamos fazer. O diálogo em si, nós precisamos ouvir e prestar atenção naquilo que está sendo dito, para que a gente possa estabelecer uma linha de diálogo. Senão a gente conversa e fica por isso mesmo. Então, passando para o... Mais alguma coisa desse caso? Vamos passar para o caso 2. O grupo 2, o espírito se manifesta muito aborrecido com os familiares. Diz que são todos preguiçosos, ninguém quer nada com a vida e que é muito rico. Trabalhou muito, construiu um patrimônio enorme. Antes de morrer, ele teve o cuidado de enterrar tudo, garantindo sua volta. Não deixou nada para a família. E disse que em vida ele não dava nada. Quando os filhos eram pequenos, ele sustentava todo mundo. Mas à medida que eles cresceram, era problema deles buscar a subsistência. Eles que se virassem, trabalhassem como ele trabalhou. Diz que não é bobo. Para que o patrimônio não sofresse desvalorização, ele transformou tudo em ouro e enterrou, e só ele sabe onde. Então aqui nós temos um caso de avareza. Então quando esse espírito começa a falar tudo isso, a pessoa que estava fazendo o diálogo se lembrou de um caso que passou em televisão alguns anos atrás, que disse que uma pessoa a vida inteira trabalhou muito, guardou muito dinheiro, e a família não sabia o que ele fazia com esse dinheiro. Então todo mundo achava que ele tinha conta em algum banco e que todo mundo ia ficar rico quando ele desencarnasse. Acontece que ele desencarnou e ninguém achou nada. Mas quando foram retirar as coisas dele de casa, descobriram que o colchão dele estava muito pesado. E abriram o colchão, e o colchão tinha todo o dinheiro de tudo que ele tinha feito, trabalhado e conquistado a vida inteira. Só que com a quantidade de desvalorizações que a moeda brasileira teve, não aproveitou nada. Perdeu tudo. Então, quando a pessoa fez referência a esse fato, foi que ele disse assim, você está pensando que eu sou bobo? Eu estudei muito, eu sou inteligente, eu transformei tudo em ouro, e ele enchia a boca para dizer ouro, e ele enterrou tudo, porque ele não era espírita, não tinha linguagem de espírita, não tinha nenhum conhecimento, mas ele tinha a intuição, ele sabia que de alguma forma ele voltaria a viver. Então ele já queria garantir a riqueza dele em uma outra existência. Vamos lá. Quem começa? Bom, esse espírito, na hora que a gente ouve, eu acho que é bom a gente prestar atenção qual foi a motivação que levou àquela ação do espírito. Porque muitas vezes, o que está por trás de um apego exagerado a qualquer coisa? Geralmente existe uma insegurança. E talvez se a gente começar a ouvir esse espírito, ouvindo a insegurança dele, sem julgar por que ele fez aquilo, talvez ele leve ele possa refletir sobre os verdadeiros sentimentos que levaram isso. E é tanto que ele chega se defendendo. Uma pessoa que não tem medo, ela não se defende. Ela chega tranquila. Então, a partir desse momento, quando você enxerga no espírito alguém que está inseguro, que esteve com medo e que já chega falando que ele não é bobo, para quê? Para que a pessoa chega nesse estado falando? Então, a gente prestar atenção para ouvir, para poder captar quais são as verdadeiras intenções que o espírito traz. Porque muitas vezes ele chega ameaçando porque ele está com medo. Ele chega agredindo porque ele também está com medo. Então, essa questão do transformar e perguntar o que ele faz com isso agora.
eu acho que o esclarecedor sempre leva o espírito a ele mesmo se descobrir. É isso que eu acho. Duas questões me chamaram a atenção. Primeiro, querido irmão. Essa expressão, antes um parênteses, nós aqui não estamos analisando as pessoas. Essa simulação acaba representando mais ou menos o que acontece nas reuniões. Então aqui não há uma crítica a ninguém que esteve aqui interpretando, por gentileza, o papel. Não se está aqui analisando a pessoa. Mas é corrente, em todas as reuniões, sempre surgir essa expressão, querido irmão, eu não sou seu irmão, eu não te conheço. Eu não sou mulher, eu não sou homem. Então, a gente até pode chamar o espírito de irmão, mas depois que conversar um pouco. Porque dependendo do estado, você chega para a pessoa e fala, meu irmão, eu não sou seu irmão, isso acaba irritando a pessoa. Como é que aborda? Boa noite, em que podemos te ajudar? Seja bem-vindo, eu estou passando mal, já chegou o socorro. Porque aí você, meu querido irmão, quer dizer, vira um chavão. Outra coisa que me chama a atenção é que não houve a preocupação de criar novas imagens mentais para ele. Ele está ligado ao ouro. Se ele foi tirado de lá, porque o espírito não sai com muita facilidade do local de interesse dele, ele fica ali ligado ao ouro, no local, mas ele saiu. Então, se ele saiu, ele já teve uma cobertura espiritual, um amparo. O que precisava fazer? Mostrar para ele a realidade espiritual. Não houve essa preocupação. Você sabe onde você está? Você sabe a sua condição? Você está falando do ouro, mas você já se viu? Observa aí como é que você está. Quando ele se visse desencarnado e sem nada daquilo, e sem nenhuma possibilidade de ter, ele ia ter um insight. A partir daí ele ia começar uma outra elaboração psíquica para sair da questão do ouro, porque o ouro já não interessava mais. E reportá-lo à família espiritual. Porque ele aqui estava combatendo a família, mas e a família espiritual? Quem são aquelas pessoas que ele deixou em privação? Ele precisava ver. Ele estava vendo um filho preguiçoso. O filho preguiçoso de hoje foi o amigo de ontem que nós o deixamos nessa condição. Nós recebemos os familiares em casa no mesmo modo que os deixamos. Então a gente não pode criticar uma pessoa hoje porque a gente não sabe quem ela foi e nem quem ela será. Se ela nos procurará no futuro, e às vezes eu critico a pessoa, falo mal da pessoa, eu não sei o vínculo, eu crio um rótulo. Então eu preciso criar novas imagens mentais. Eu vou aconselhar os irmãos a ler um capítulo do livro psicografado por Chico, Instruções Psicofônicas. A mensagem, arquitetos espirituais. É tarefa para casa. Se eu puder passar. Ele explica arquitetos espirituais. As construções mentais, as construções espirituais que se cria na sala para que o espírito veja. Para que o espírito veja e possa, a partir daí, perceber a realidade. Essas construções são reais no mundo espiritual, utilizando o ectoplasma dos médiuns de apoio. Nós precisamos tirar da mente, aqui por exemplo, aqui é uma imagem. No mundo espiritual, o espírito não vê imagem assim. Ela é real, como nós estamos vendo esse espaço. O André Luiz chega a perguntar, mas eu não estou vendo essas imagens que as pessoas estão descrevendo, porque a sala é pequena, ele está vendo aqui uma paisagem. É onde entram os arquitetos espirituais criando, e o espírito, ele entra naquela dimensão que é real. Não é pura imagem, como você vê uma tela de cinema, ou de televisão. Então, se a gente não compreender isso, nós não conseguimos entender o diálogo. Porque você não está falando com uma pessoa irreal que está vendo imagens puramente mentais. Então esse espírito aqui precisava ter construído nele uma outra imagem para que ele visse o próprio corpo, o estado em que ele está, para ele desfocar do ouro. Uma coisa que a gente ainda percebeu aqui foi o dialogador de olhos fechados.
O dialogador não pode dialogar de olhos fechados. Enquanto ele fecha os olhos, ele perde o que está se passando em volta dele. Então, dialogador e dirigente não fecha o olho nem para fazer prece dentro da sala mediúnica. Senão ele perde o que se passa no ambiente. Mas passando para o grupo 3, nós temos agora, o espírito se manifesta dizendo que perdeu a visão do olho direito aos 6 anos de idade. Depois ele perdeu a do olho esquerdo, que está direito também, aos 15 anos. Viveu por mais de 50 anos em completa cegueira. Ou seja, ele já desencarnou com mais de 70 anos, né? Passou por muitos sofrimentos e muitas humilhações. Morreu e foi muito bem recebido no céu. Ou seja, ele tem consciência da situação dele, ele sabe que está desencarnado, não tem linguagem espírita, não tem conhecimento de doutrina espírita. Sabe que a sua morte aconteceu há muito tempo. Pergunta se algum dia Deus vai deixar que ele veja a pessoa que o recebeu, pois considera que é uma pessoa muito boa e generosa. Aqui também nos chamou a atenção a questão da linguagem, termos como espiritualidade amiga. Depois, ele fala, você já está em condições de enxergar, e em seguida, ele diz que ele vai ser levado para um quarto muito limpo, onde ele vai ter a oportunidade de se preparar, de se recompor. E depois ainda diz que ele vai passar por um sono reparador. Essas foram algumas falas que a gente anotou aqui da simulação. Mais uma vez a gente observa a necessidade do dialogador ele aprender a ouvir. A sua percepção, aguçar a percepção para saber o que é que de fato o espírito está desejoso. E só aí ele entrar na conversa objetivamente. Eu fico observando que a gente tem uma sede muito grande de estar resolvendo logo a problemática do espírito, quanto na realidade a gente não sabe se ele está querendo tudo aquilo mesmo. E a condição dele é para tal, para tudo. Então o que eu vou oferecer a esse espírito, se eu ainda não sei realmente o seu sexo? Como é que eu vou conversar com ele se eu não sei? Eu preciso aguçar a percepção para que em um dado momento ele me ajude a dizer. Parece-me que aqui a gente viu no diálogo, eu não sei se bem foi esta, mas o Espírito dando todas as características, tudo aquilo que ele queria, oferecendo dados para o dialogador, e não foi aproveitado. Ele mesmo dizendo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? E ele foi dando tudo para, ou seja, o médium ajudando, o médium da psicofonia ajudando o dialogador, não é? Então, a gente precisa estar atento a isso aí. O que é que está sendo me dado? O que eu vou oferecer? Que solução? Aí, como nossos irmãos já antecederam nas suas falas, está com dor, a gente pede calma, né? Não está enxergando, peraí, também não tem o efeito miraculoso de resolver o problema da visão no estalir de dedos, de familiares, não sei se tem familiares ali, pode até que tenha, mas é preciso que devagarinho entenda. Então, eu acho que a gente, como dialogador, a nossa psicologia, no nosso dia a dia, a mediunidade fala que é 24 horas, né? Como é que anda? Como é que faço eu lá fora, no dia a dia, com as pessoas? Estou percebendo bem, ouvindo bem, respostando bem, entendendo, me interessando. Como é que, se eu não interessar, aqui eu não vou dar conta. Aqui eu não vou dar conta, né? Então a gente vai ficar
já foi falado pelo Jacobson, do chavão. E o chavão é da mesmice. Em cada uma, a gente repete algo, chave, modelo para a próxima, para a seguinte. E não é isso, cada um quer uma especificidade no seu atendimento, uma observação no seu atendimento. O Espírito é isso, né? E a gente vai usar os recursos que de fato nós já aprendemos com a doutrina espírita. Aí nós vamos usar os recursos que de fato nós já aprendemos com a doutrina espírita. No nosso relacionamento, especialmente com os nossos irmãos encarnados. O médium esclarecedor, essa é a expressão que André Luiz usa no Desobsessão. Médium esclarecedor. Os dirigentes e esclarecedores precisam desenvolver suas mediunidades, do mesmo jeito que eles orientam o desenvolvimento dos outros. Ele não tem diferença nenhuma, é uma questão de papel. Então você precisa utilizar o tato psicológico que o Zilmar acabou de colocar, aliado à sua intuição. Pergunte-se, por que os espíritos estão trazendo aqui uma pessoa que foi a vida inteira cega? Esse tempo todo, por quê? Ele não pareceu nervoso, não estava transtornado, já estava acostumado com a cegueira e pedindo para ver. Ele deu dicas, eu quero ver. Quer dizer, psicologicamente eu estava predisposto, aí era a hora da indução mental. Que André Luiz fala o tempo inteiro no mecanismo da mediunidade, a hipnose. Você poderia dizer assim, você quer ver? Acalme, já que estava falando na calma, né? Acerene a mente. Observa, você vai ver. Eu não consigo, vai ver. Você vai ver. Você sabe que você está desencarnado? Porque já tinha condição. Sei. Então, a cegueira ficou no corpo físico. Observa. Abre os olhos. Ele ia ver. Ele deu toda a dica. Ele deu toda a dica. Era só induzi-lo a ver. Os espíritos, olha quem te trouxe. Ele ia ver, ia ficar aquela embaciado. Ele ia ver. Ele saía chorando de lá de felicidade. Ele queria ver. E os espíritos conseguem isso. Eles fazem essa indução mental. Então, o dirigente tem que analisar por que esse espírito veio. E aqui era a hora da indução mental. Caso 4. Espírito muito sofrido manifesta-se dizendo que foi vencido pela falta de fé. Tomei um banho. Mesmo vivenciando a doutrina espírita, participando de reunião de desobsessão por mais de 20 anos, voltou para a espiritualidade por vontade própria, ou seja, na condição de suicida. O sofrimento era muito grande e não conseguia compreender o tamanho do sentimento que sua esposa nutria por ele. Mesmo depois de tudo, ela o amava como nos primeiros dias. Foi amor à primeira vista. Como superar essa dor? Aqui nós temos uma situação de suicídio. Nós observamos que esse é um fato e até certo ponto ocorre com frequência, não só a nível de suicídio, mas de espíritas desencarnando em situações difíceis. Nós temos exemplo nas nossas próprias reuniões mediúnicas aqui na Federação, de companheiros do movimento espírita, que depois de um certo tempo se manifestam em condições, às vezes, piores do que estavam aqui. Muitos companheiros, trabalhadores do movimento. E essa é uma preocupação realmente grande. Nós observamos ali que, apesar de ter participado das reuniões, de conhecer, de ter vivenciado as situações do plano espiritual, onde diversos companheiros trouxeram como era o mundo espiritual. Mas o fato é que essas tendências que nós temos, principalmente no caso do suicídio,
a pessoa está em busca de socorro. E eu cito dois fatos importantes nesse grupo mediúnico que foram assim capazes de auxiliar o próprio companheiro do trabalho. Porque nós necessitamos viver a fraternidade legítima, como foi colocado pelo Jacobson, a prática da caridade por Jesus, no nosso grupo mediúnico, não só para os reencarnados, como também para os desencarnados. Tem companheiros nossos, conforme a Silvana gosta de colocar, que ficam com problemas e de vergonha dos companheiros, procuram outra casa espírita para que ninguém saber que ele está com problema. Isso é uma realidade. E aqui é uma demonstração clara disso. Uma companheira ou um companheiro que viveu anos dentro de um grupo mediúnico e foi incapaz de evitar o próprio suicídio. Por quê? Então nós precisamos pensar. O companheiro que está do nosso lado, às vezes necessita do nosso amparo. E às vezes ele afasta o que nós falamos. Vamos tirar ele da reunião, já tem 3 que ele não vem, então vamos botar para fora. Mas não vamos saber primeiro como que ele está. Qual é o problema? Então era uma pessoa que sofria. E eu vivi isso na pele com uma prima. Às vezes você falar de como é o mundo espiritual para as pessoas não inibe o suicídio. Porque a dor dela é tão grande que ela quer acabar com a dor. Ela não quer suicidar. E nós sabemos que o mês passado foi o mês em que se trabalhou o suicídio pelo mundo todo, né? Que é a Associação Médica, tudo. Então nós precisamos verificar o seguinte, e essa questão do suicídio ela é grave. A cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo. A cada 40 segundos. Então, aliás, a cada 40 minutos. É grave a situação. Não é isso, Gilmar? Então, a cada 40 segundos. E ela não quer suicidar, ela quer acabar com a dor. E demonstra dentro das pesquisas, e uma das coisas mais importantes é que ela quer que alguém a ajude. Então nós precisamos aprender a fazer isso. E essa companheira, então aqui tem 2 casos importantes que eu considero. O primeiro é que os nossos grupos mediúnicos precisam pensar na fraternidade uns com os outros, principalmente os encarnados, para que evitar isso aí. Essa pessoa tivesse buscado ajuda, ela não tinha cometido suicídio. E era frequentadora de um grupo mediúnico, por 20 anos. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto, no diálogo, ao mostrarmos isso aí, a gente observa que mesmo no plano espiritual, ela ainda estava buscando ajuda. E nós não temos condições de medir dor. Nenhuma dor é maior do que a outra, porque depende de cada um que está sentindo. Então nesse aspecto do diálogo, quando nós buscamos essa visão aqui, ele percebe que ele ainda estava ligado ao lar, quando ele fala que a companheira ainda amava. E que mesmo ele tendo cometido todas aquelas atitudes, ela ainda o amava. Ele não conseguia entender ela, né? E que ele ainda tinha esse sentimento, esse amor, desde o início, à primeira vista. Quer dizer, ele estava já propenso a receber uma ajuda, a compreender, e aqui nós não temos dúvida, é um caso de preparo para a reencarnação. Porque grande parte das nossas reuniões mediúnicas estão preparando espíritos para reencarnar também, não é só recebendo aqueles que estão perdidos, mas aqueles que são levados para voltar a ter a sensibilidade física, para voltar a planejar uma reencarnação, aceitar. Então tem vários fatores que englobam. Então nós acreditamos que é realmente algo para se pensar. Aproveitando o diálogo do Zilmar, nós precisamos não só saber ouvir, mas saber perguntar e saber responder também. E o saber ouvir é fundamental. Tem uma mensagem da Joana, psicografia do Divaldo, que fala ouvir com o coração. É só digitar na internet, ouvir com o coração. Joana de Anjos, vocês vão verificar a beleza dessa mensagem. Porque é ali, naquele momento que você está ouvindo, que você capta tudo. E aí você tem que saber perguntar também para direcionar o diálogo. E depois a resposta que vai vir, o consolo e o esclarecimento. Eu queria só partilhar um fato interessante que aconteceu conosco numa reunião mediúnica.
dialogando com o espírito que padecia em sofrimento, num dado momento ele diz assim para mim: por que você não me falou tudo isso enquanto eu estava aí nessa casa encarnado? Por que deixou para agora? Então a gente fica observando a questão do envolvimento maior nos setores da casa, e não apenas no setor da mediunidade. Quando ele fala ali, ó, participei por 20 anos da desobsessão, o que mais que ele contou para nós? Nada. Ele falou que participou por 20 anos da desobsessão. Mas ele falou que da evangelização infantil, da idade, do trabalho de assistência fraterna, dos grupos de estudo. Ele falou isso? Não. A informação foi direcionada apenas para a reunião mediúnica. E o que nós ouvimos hoje, nosso companheiro já quase o tempo inteiro, a necessidade de quê? De estudarmos, de evangelizarmos, de trabalharmos o lado material e moral da caridade. Então é interessante a gente pegar nisso daí. Eu fiquei assim, passei para todos os companheiros da nossa casa espírita, começamos a reflexionar, porque os espíritos, quando estão em tratamento numa reunião mediúnica, eles também estão deixando a nós uma possibilidade de perceber o que não deu certo com ele está dizendo para mim: olha, Gilmar, pode não dar certo com você também. Então muda a sua vida enquanto é tempo. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que não foi feita uma prece para esse companheiro. Ele é espírita, estava ligado à família, porque estava sabendo que a família estava dentro da casa dele. Ele foi tirado da casa dele, porque senão ele não saberia que ela estava com esse amor. Ele estava dentro de casa, suicida dentro de casa. Foi tirado e levado para o centro. Espírita, hein? Vocês façam favor, quando eu desencarnar, vocês rezar para mim, pelo amor de Deus. A prece é um bálsamo. Não foi feita uma prece para esse companheiro suicida. Precisava ter orado com ele, queria orar. Que é o que ia aliviar a dor dele. Jacobson, talvez pelo fato da gente ter dito que ia considerar que a preparação do ambiente, que já estava tudo pronto, que não ia ter prece, que não ia ter nada disso. Tinha abertura, mas ali era orar com o companheiro, né? Vamos fazer uma oração? Aí a gente precisa lembrar, esse caso... Durante o atendimento, sim, né? Esse caso nós colocamos exatamente porque são todos casos reais, né, Cristina? Regina, são todos casos reais, né? É importante dizer isso. São todos casos reais. E esse aqui nós conhecemos. A situação do suicídio é a comunicação que traz uma carga de emotividade muito grande. E se não houver, por parte do dialogador, a firmeza e a amorosidade, nós não conseguimos fazer nada pelo comunicante suicida. Porque às vezes a gente acaba anestesiando ele ainda mais, não esclarecendo e não fazendo nada. Então é preciso que tenha firmeza e muita amorosidade no trato com o suicida. Tem uma companheira que está em pé querendo fazer uma pergunta? Pode falar. Voltando ao grupo anterior, quando o espírito... Não, coloca um pouco mais perto da boca. Não tô... Voltando ao grupo 3, quando o espírito solicita encontrar alguém, a mãe, o pai... O cego, né? Que ele estava cego. No caso, que ele queria rever aquela pessoa. Qual deve ser o papel do dialogador? É aquilo que eu falei, induzi-lo a ver. Porque a cegueira estava no corpo. É claro que quando a pessoa sai do corpo, o perispírito está condicionado da mesma forma, ele não vai ver. Porque aí é um condicionamento psicológico. Mas o perispírito também é orgânico. Ele está vendo um corpo acostumado à cegueira. Naquele momento era induzi-lo a ver. Observa, você faz uma oração, vamos fazer uma prece, você vai ver. Isso é indução, você vai ver, ele acaba vendo. Porque essa foi a finalidade. Os espíritos que estavam ali já estavam colocando na mente dele que ele iria ver. Bastava o esclarecedor da andamento.
ela abriu a questão, também, além desse fato da cegueira, ela pergunta se o espírito fala que quer ver, por exemplo, a mãe, quer ver um parente, quer ver alguém. Exatamente, ela direcionou nesse sentido também. Pois é, poderia sim. Veja aí sua mãe, veja seu pai. Os espíritos estarão ali. A intuição do esclarecedor vai dizer, né? Sua mãe está aqui. Vai vê-la. Não, aí ele pode até dizer que não e tal, alguma coisa assim. Mas a intuição, quando vem a intuição, é porque aquele espírito está presente. Então pode ir naquilo que o espírito está querendo, porque ele está recebendo aquela intuição. Nós vamos ter que ser um pouco mais breves, senão o tempo não... Continuando aqui no caso 5, mas é importante a gente lembrar que na condição de dialogadores existem muitos recursos que estão disponíveis e que nós precisamos conhecer e saber quando nós podemos ou não utilizá-los, e não utilizá-los aleatoriamente. O grupo 5 diz o seguinte: espírito se manifesta dizendo que não fala com qualquer pessoa, quer falar com o chefe. Foi um homem poderoso, entrou para a igreja para atender à vontade do seu pai, ou seja, ele é um espírito religioso. Construiu um grande patrimônio e se recusava a lidar com a pobreza. Usa todos os aparatos e se considera uma alta hierarquia da igreja. Todos beijam sua mão e o reverenciam. Tudo na sua igreja é ouro. Não gosta do ambiente, é muito simples. Não se senta neste tipo de cadeira, que é a sua. Pergunta que tipo de roupa é essa que as pessoas estão vestindo. E diz que as pessoas da sua igreja não se vestem assim. Quando é informado que estamos no ano 2016, diz que isso é bruxaria e que todos devem ir para a fogueira. Nós não vimos esse companheiro sendo tratado como um religioso nesse diálogo. Vamos lá? Me chamou uma atenção, foi quando ele chamou a pessoa de querido, né? E ele não aceitou esse tratamento. Ele estava querendo falar com quem? Com o chefe? Por que não chamou o chefe? Você quer falar com o chefe? Então tá bom, vamos trazer o chefe aqui. Pode ter certeza que quem o levou era superior hierarquicamente a ele no plano espiritual. Quando você dissesse, então você vai, observa quem te trouxe, que é o nosso chefe aqui, o nosso coordenador. Ele ia desmontar. Eu já vi isso acontecer em reunião mediúnica, sacerdotes assim, que vêm, às vezes até padres de menor hierarquia, que no mundo espiritual estavam luminosos, outros sacerdotes que estão em condição superior, quando eles vêm, eles se desmontam. Porque tudo isso aí é exterioridade. Então, o tempo inteiro, quer falar com o chefe, você vai falar. Estaria ali o superior hierárquico, o coordenador do grupo, ia aparecer para ele. Não é? E não foi explorada essa questão. Uma coisa que me chamou a atenção é que alguns ficaram de pé, outros ficaram sentados. Acho isso dialogador, né? Acho isso natural. Às vezes a proximidade física ajuda. Não é obrigatório, mas às vezes eu conversar com uma pessoa que está incorporada do outro lado, essa distância eu tenho que falar mais alto, isso cria... Então levantar, às vezes é bom. Estando do lado aqui, não. Não há, às vezes, a necessidade. Mas ficou aquele embate. Eu quero falar com o chefe, eu quero, você é sacerdote. Quer dizer, no mundo espiritual existem sacerdotes muito elevados, muito caridosos. Um deles iria aparecer. Porque foram eles que trouxeram. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos Padre Pelágio, nós temos em Anápolis, ele é mencionado inclusive na psicografia do Chico, o Monsenhor Pitaluga, para dar exemplo de alguns, Fabiano de Cristo. Existem inúmeras entidades, Confalone, não é? Frei Confalone, quer dizer, para citar alguns, são espíritos que hoje estão na espiritualidade e que aproveitaram bem a encarnação. Então, o que acontece? Era apresentar para ele o superior. Não, Regina?
O nosso irmão aqui gostaria de fazer uma pergunta do item anterior. Pode. Pode. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Jacobson, só para esclarecer do primeiro grupo, sobre a questão de se é possível ou não ter psicografia em reunião mediúnica de desobsessão. É permitido? É normal? Pode ter? Olha, essa é uma questão interessante, porque existe aquele momento inicial e final que o Espírito se manifesta. No livro Desobsessão existe a informação da psicografia na reunião de desobsessão. O momento seria apropriado aquele dedicado à manifestação final, e não durante os atendimentos. Grupo de desobsessão, grupo de desenvolvimento mediúnico, não, é diferente. Aí um aqui está em transe e ele está exercitando a psicografia porque é um grupo de treinamento. No desobsessão é mais raro, mas eu já vi a manifestação de espíritos, só que é espíritos evoluídos, no final, naquele momento dedicado à manifestação dos mentores. Então há essa possibilidade, mas não durante os atendimentos.